Seja muito bem-vindo ao Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e tenho a honra de ter ao meu lado João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. Você ia falar o quê? Bom dia? Eu ia falar bom dia, né, gente? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, depende, né? Cada um faz o seu cumprimento. Exatamente. Né? O legal do podcast é isso aí, cada um é no seu tempo, né? É verdade. Então tá valendo tudo, viu, gente? Bom dia, é que eu tô acostumada com rádio, né, que você faz ao vivo, aí é sempre naquele momento. Sempre naquele momento, mas é isso aí. O que você traz pra gente hoje de história, João? Então hoje nós de novo, né, vamos resgatar aqui um personagem do futebol brasileiro que é pouco falado pelo valor, né? O valor dele é muito grande para pouca visibilidade. Acho que ele mereceria um pouco mais de visibilidade. Tá certo, né? Que isso as histórias nossas aqui, né, Carol? A maioria são no tempo do onça, porque são histórias, não é mesmo? Há uma diferença entre história e o jornalismo. O jornalismo ele é imediato, né? É o fato efervescente. A história ficou lá atrás, então a gente vem aqui resgatar. Mas esse jogador, esse personagem que nós vamos levantar hoje, ele foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e não teve o devido valor. Se eu não estiver enganado, eu não sou muito de ficar atrás de número, não, mas às vezes eu guardo algum. Ele tem só 19 participações na seleção brasileira, né? E está certo que para isso tem uma explicação, a gente vai conversar aqui. Mas tem tanto perna de pau aí que tá solto aí, que já jogou mais de 100 partidas pela seleção, né? E a gente nem sabe por quê, né? E a seleção tem as pernas de pau, tem, né? Sempre tem. Eu tenho o meu perna. E perna de pau, quando eu me refiro, não é o grosso, é um estilo de jogador. Né? Uma característica de jogador. Por exemplo, o Dadá Maravilha, que tem muita história dele, nós vamos levantar muitas aqui. Para mim ele é um perna de pau, né? mas ele mesmo acha que ele é um perna de pau, mas é uma perna de pau de sucesso, né? Fez o nome dele, fez né? O nome dele. E esse que eu vou falar, ele é craque, né? Tratava a bola de meu amor, né? Porque a bola é assim, uns tratam de vossa mercê, outros tratam de senhora, tá? E alguns tratam de meu amor, porque ela é muito íntima, né? Só que a bola não é íntima de todos, não. Ela escolhe, parece que... Ela tem os preferidos dela. Tem. São poucos, viu? São pouquíssimos. A bola é amiga de poucos, não é amiga de muitos, não. Eu estou falando de Dirceu Lopes, né? Dirceu Lopes. Eu tenho certeza que tanta gente não sabe, não ouviu falar de Dirceu Lopes, você entendeu? Por isso que é legal as nossas histórias, porque a gente resgata essas reminiscências, né, que estão lá escondidas no fundo do baú e que merecem ser ressaltados, né? O Dirceu Lopes, ele foi jogador do Cruzeiro, lá de Belo Horizonte, e ele surgiu no momento do Cruzeiro, naquele time do Cruzeiro da década de 60, mais precisamente em 1966, que é considerado um dos maiores de todos os tempos, né? Para ter uma ideia, o ataque do Cruzeiro daquela época era Natal, ponta direita. Naquela época se falava ponta direita e ponta esquerda, né? Hoje você fala os beiradas, essas coisas aí. O Tite fala os extremos, né? Era Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. É um ataque sensacional. A bola não subia isso, né? Isso aqui foi muito, né? Não subia 10 centímetros, ela estava sempre no chão, muita beleza. E esse time do Cruzeiro, Carol, eu fui apresentado a esse time assim, numa circunstância que para mim foi dolorosa, porque naquela época, eu garotinho, eu gostava do Santos, né? E a maioria dos garotos da época, né? Eu tinha 10 anos de idade, 1966, 12, né? Que eu sou de 1954, tinha 12 anos de idade. Mas a gente não acompanhava, assim, era diferente, né? As notícias de Minas vinham muito pouco para São Paulo, do Rio Grande do Sul vinham pouco. A gente consumia aqui em São Paulo e Rio, em termos de futebol, muito mais isso, né? E o meu pai acompanhava, meu pai ele ficava nas radinhos, meu pai pegava aquelas rádios de onda curta, naquela época você tinha o rádio de onda curta, então ele era muito interessado, ele dava uma geral, né? Fazia um radar assim por todo o Brasil. Então ele conhecia muito, e ele falava para mim, ele conhecia muito jogador que aqui não era conhecido depois, né?
Ele acompanhava do Paraná, acompanhava do Rio Grande do Sul, e de Minas ele acompanhava. E ele falava muito desse Cruzeiro. Falava assim, olha, lá em Minas tem um time, Cruzeiro, papapá. Tem um baixinho lá, chama Tostão, que joga muito, né? E tem um tal de Dirceu Lopes, que são os dois grandes jogadores. Bom, para mim, como só existia o Santos quase, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, porque esse sim, qualquer um da época pode afirmar. Esse Santos foi o maior de todos os tempos, o maior time de futebol de todos os tempos. Mas então eu falei, Cruzeiro, né? Quem é o Cruzeiro? Né? Vai jogar. Ia jogar com o Santos para decidir. Naquela época era Taça Brasil, que era equivalente ao brasileiro, tanto que os times que ganharam a Taça Brasil, eles são considerados campeões brasileiros pela CBF, são reconhecidos. E nesse dia nós teríamos 2 jogos, um no Mineirão, né, que é recém-inaugurado, o Mineirão foi inaugurado em 1965 e teve essa decisão em 1966 da Taça Brasil, e outro jogo em São Paulo. Então o Santos decidiria no Pacaembu, em São Paulo, mas o primeiro jogo seria lá. Foi uma quarta-feira à noite, mês de novembro, começo de novembro. E o jogo foi televisionado, a gente falava televisionado, né? Hoje nós não falamos mais, o jogo vai ser televisionado, né? Vai ser transmitido. Você fala, vai ser transmitido, vai passar direto, né? A gente tem antigamente, vai televisionar, né? Então o jogo foi televisionado. Era a antiga Rede Tupi, né? Ela que tinha assim, esses eventos nacionais, ela que estava mais presente, e a gente estava curioso. Eu não sei porquê, eu acho que eu estava na escola, né? Eu estava na escola à noite já, eu estava fazendo algum curso à noite. Então, quando eu cheguei em casa, o jogo já tinha rolado o primeiro tempo, esse Santos e Cruzeiro. Aí estava todo mundo lá na sala assistindo, né? Pai, acontece, vai estar 5-0 para o Cruzeiro. Nossa. Parecia Brasil e Alemanha. Eu falei, não acredito. 5-0, fora o baile, né? Esse primeiro tempo. E esse jogo o Dirceu Lopes marcou 3 gols. Enfim, o Cruzeiro ganhou de 6-2 do Santos. Então, ali eu conheci o Cruzeiro, né? Ali eu falei, meu Deus do céu, que esses caras jogam, né? E esse Dirceu Lopes, esse era um baixotinho mesmo, meia. Como é que a gente vai trazê-lo aqui para os dias de hoje, né? Para ter uma pequena referência, não sei lá, um Felipe Coutinho, mais ou menos, né? Mas um jogador, um meio-campista assim, de movimentação, de muita ligação. Hoje, se o Dirceu Lopes estivesse em ação, ele era um meia, né? Mas talvez ele fosse, esse que eles falam box to box, né? Ele seria um jogador de movimentação no meio de campo, um meio-campista, né? Quase que assim completo. Mas era lindo ver o Dirceu Lopes jogar, né? Ele matava, ele olhava, ele tocava, ele vinha, ele driblava, ele chutava gol, né? Tanto que nesse jogo ele fez 3 gols contra o Santos. E eu fiquei encantado. E aí já, claro, que começou ele começou a fazer parte do hall de grandes jogadores, né? Cogitados para a seleção brasileira. Nós fomos para a Copa em 1966. Ele não foi nem lembrado, né? E olha que em 66 fizeram lá uma lambança, convocaram a seleção com 44 jogadores, uma loucura. Por isso que também não deu nada certo. Mas o Dirceu não estava. Mas a partir dali ele começou a entrar, né? Porque é por isso que aí vem a explicação, que ele não jogou muito na seleção. Porque a seleção tinha Gerson na posição dele, tinha Rivelino na posição dele, tinha o próprio Ademir da Guia aqui em São Paulo, que também jogou pouco. Quer dizer, e cada time tinha o famoso 10, né? O meia armador de grande qualidade. Se fosse até um time do interior de São Paulo, né? Era comum você ver tantos jogadores com essa característica. Hoje você tem pouco. Então o Dirceu passou a ser observado, passou a ser assim, né? E quem é que não ficou fã dele, né? Muitos, né? Aí na seleção ele teve alguns momentos, por exemplo, em 1969, quando inaugurou o Beira-Rio, era o Saldanha, João Saldanha, o treinador da seleção brasileira. O João Saldanha convocou e colocou para jogar. Mas ali colocou numa posição, colocou junto com o Pelé, assim, numa posição, né, quase que
diferente da que ele estava acostumado a jogar no Cruzeiro, né? E foi difícil para ele, mas como sempre, assim individualmente ele jogou bem. Agora, a história, né, para a gente fixar bem, antes dessa apresentação do Dirceu Lopes, e aí é o seguinte, né, falar do Dirceu aqui, eu recomendo aos amigos, vai lá buscar no YouTube, né? Você vai ver tanta coisa do Dirceu que está... ele é ídolo do Cruzeiro hoje, né? Outro dia ele foi lá, foi fazer uma visita lá na Toca da Raposa, e os meninos, claro que ele foi, né? Eles falaram sobre o Dirceu. Quando o Dirceu chegou, foi aplaudido, os meninos abraçaram. O Cruzeiro tem esse reconhecimento com ele. Curiosamente, ele tem mais identificação com o Cruzeiro, assim, de participação, do que o próprio Tostão. Olha só. Não é? Porque o Tostão também é da mesma safra ali. Só que o Tostão ficou um cara bastante alienado, assim. O Tostão ficou um pouco apartado, né? Depois ele foi fazer medicina, aquela coisa toda, e o Tostão vê o futebol assim, quase que sem nenhuma paixão. Mas também o olhar do Tostão, haja vista que quem gosta de futebol é só ler a coluna dele, que sai na Folha de São Paulo, né? Acho que sai às quartas e domingo. Para mim é o melhor texto que nós temos assim para falar de futebol hoje, né? Muito inteligente, e ele traz também as experiências que ele teve. Mas só abrir esse parênteses para dizer que o Dirceu Lopes no Cruzeiro tem mais proximidade, né? Porque ele frequenta, vai lá de vez em quando, como foi outro dia lá. Então foi aplaudido pelos meninos e aí conta as histórias também. Enfim, essa é assim, uma introdução, uma pequena apresentação de um grande jogador que está entre assim, os melhores que nós tivemos na história do futebol brasileiro. Agora, a história, para culminar, essa é que é interessante. Quando o Cruzeiro, dessa decisão da Taça Brasil, ele vem a São Paulo, ele vem para cumprir a segunda partida contra o Santos, e aí era a decisão, né? Aquela melhor de 2 partidas. E claro que ele já vem com uma baita vantagem, porque ele tinha ganhado de 6-2 lá, que o Santos ia ter que tirar essa vantagem aqui no Pacaembu. Aí o Cruzeiro, ele vem em São Paulo e ele fica hospedado ali chamava Hotel Danúbio. A maioria das equipes ficava ali no Hotel Danúbio, no centro de São Paulo, né? E coincidiu que o Botafogo do Rio estava também passando por ali, sabe? Também tinha feito uma partida e estava no mesmo hotel. Os 2 times ficaram no mesmo hotel. E quem é que era o número 7 do Botafogo? Não é? Quem que era? Ainda era uma estrela do Botafogo, mas ainda era uma estrela do Botafogo. Nada mais, nada menos do que o senhor Manuel dos Santos. Você sabe quem é o senhor Manuel dos Santos? Não sei quem é o senhor Manuel dos Santos. Agora, se eu falar para você o Garrincha. Aí eu sei quem é. Aí você. Carol, tá fazendo maldade com você, né, Carol? Tá me colocando aqui na fogueira. Não, né? mas você é muito jovenzinho, então passa, vale, né? A gente vai interagindo. Não tão jovenzinha quanto eu gostaria, mas um pouquinho mais jovem. Você é uma menina, adolescente ainda. Então, Carol, Garrincha, né? Tava lá e tal. E assim, não tinha, embora o Dirceu fosse já um jogador de projeção nacional, mas ele não tinha contato com o Garrincha, né? Eles não tinham, nunca tiveram assim seleção brasileira juntos, tal. Era assim uma admiração de um pelo outro, pelo rádio, que à época era o veículo, né? Que mais transmitia futebol. Ou alguma coisa de televisão, muito pouco de televisão, o jornal, né? O jornal era também o que traduzia, né? Que nós tínhamos, como nós temos no nosso diário, nós tínhamos os jornais impressos, né? Na época, né? A maioria, aliás, quando que poderia, em 1966, quando poderia se supor que nós teríamos internet, né? Internet. Pois é. Se você perguntasse para alguém na época sobre internet, ele falou, isso é coisa do diabo, isso não existe, né? E ela está aí hoje. Mas era o jornal, né? Que também fazia, que transmitia, que, enfim, que levava as notícias do esporte. Então eles talvez se conhecessem assim, claro, né? E eu ouvi falar. Quando o Garrincha descobre que o Cruzeiro está no mesmo hotel,
O Garrincha, ele tinha um pouco de amizade com o Raul, que era o goleiro do Cruzeiro. Ele é Raul Plasma, que foi comentarista, sim, né? Era o goleiro do Cruzeiro, o Raul. E aí ele pede para o Raul se ele não poderia ir no quarto, que o Raul estava no mesmo quarto do Dirceu Lopes, né? O Raul Plasma e o Garrincha lá com o time do Botafogo. Aí ele pede para o Raul se ele não poderia ir lá no quarto conhecer o Dirceu Lopes, que ele tinha muita vontade, né? O Garrincha. E o Garrincha não era disso, viu, Carol? O Garrincha era voado, sabe? Ele não tinha essa coisa de opinar, Para ele a vida, tendo passarinho para ele caçar, que ele era caçador de passarinho, tinha a Elza Soares para namorar, que ele namorava. Aliás, a Elza nesse dia estava em São Paulo também para fazer um show, então ele aproveitava, né? Porque eles eram o que eles eram, hein? O Garrincha com a Elza. O Garrincha largou da família para ficar com a Elza, né? Aí eu não sei o que é, mas ficaram muitos anos. Tem um termo, era amaziado, né? Eu acho que é isso, mas foi assim, o grande amor de ambos, né? O grande amor do Garrincha e o grande amor da Elza. Se ela até morrer agora há pouco, ela sempre falava. Então ele andava, claro, né, os dois, ela ia fazer show, ele ia, essas coisas. Muito bem, tá lá o Dirceu Lopes no quarto do hotel, né, esperando a hora do jogo. O jogo seria à noite e jogador de futebol, né, você sabe muito bem que em concentração ele relaxa mesmo, né? Hoje é o tal do celular, né? Naquela época relaxava. E quando de repente, junto com o Raul, quem é que entra no quarto, né? Entra o Garrincha. O Dirceu assustou, né? Falou, puxa vida, mas você, né? Pô, um ídolo, né? Porque o Garrincha era ídolo mundial, né? Sim. Aqui no Brasil é Garrincha ou Pelé, aquelas coisas. Aí o Garrincha falou assim, não, eu quis vir aqui, vou te dar um abraço. Aí o Dirceu ficou muito emocionado, falou, né? Era uma honraria. Aí o Dirceu, ele levantou, ele recebeu o Garrincha, tal, conversaram, se abraçaram. E aí o Garrincha afirmou. Isso aí depois quem propaga, quem divulga isso é o próprio Raul, né, que foi a testemunha ocular do fato. No livro do Raul tem essa passagem. Aí o Garrincha fala para o Dirceu Lopes, falou assim, eu estou aqui abraçando o maior camisa 10 de todos os tempos. Para mim, você é o maior camisa 10 de todos os tempos. Claro que rolou uma lágrima de contentamento no Dirceu, né? Com certeza. Mineiro é muito emotivo. Muito. Mineiro como é que fala? Família, tradição e propriedade, né? Tudo que é assim do sentimento, o mineiro leva muito a sério. Então caiu aquela lágrima de felicidade. E foi isso, né, o que rolou. Quer dizer, ele falou... E aí dá margem de interpretações. Ele falou, mas espera um pouquinho. O Garrincha falar que o Dirceu era o 10... Mas não era o Pelé? Né? Reconhecido? Aí tem uma explicação. Quando ele fala assim, quando o Garrincha fala o maior camisa 10, ele se referia à posição de meia armador. Porque o Pelé, embora fosse 10... Ele estava mais para frente. Mais para frente. O Pelé não era um meia armador, né? A gente, na época, né, Carol, falava, você sabe disso, né? Que você sabe muito bem de tática e técnica de futebol... que o Pelé, ele era um meia ponta de lança, né? Ele era um cara mais agudo, mais agressivo. Já o Ademir da Guia, o Rivelino, o Gerson, que também eram camisas 10, eles eram chamados os meia armadores. Então era assim, mais ou menos. O meia armador, ele era designado... o 10 não era o ponta de lança, o 10 era o meia armador. Talvez, né, o Garrincha quisesse dizer isso. Mas o Garrincha não preocupava com nada disso, não, porque... Vou agradar o Pelé, não vou agradar... A preocupação foi de quem ouviu a história, né? De quem ouviu a história. E a preocupação dele, assim, dele externar uma coisa que ele não tinha costume, né? De ir lá, abraçar um jogador que estava em visibilidade e eleger. Quer dizer, falar, não, você é o maior camisa 10 que eu vi jogar. Então teve toda essa cena, né? Essa emoção do Dirceu Lopes. E depois, se você perguntar hoje para o Dirceu Lopes, que está com 77 anos por aí, né? Quase 80... Qual foi o maior troféu da vida do Dirceu? Que ele conquistou muita coisa, né? Campeão brasileiro, campeão mineiro, um jogador assim, laureado, tem muita conquista. Ele fala, não, a minha maior conquista no futebol foi receber um abraço do Garrincha
e receber dele o elogio que eu era o maior camisa 10 de todos os tempos até aquela época. Olha só, que honra, né? Olha só. Né? Tá certo, João. Se você curtiu essa história ou quer ver ou rever as outras, é só entrar no nosso canal do YouTube ou acessar diariocampineiro.com.br. Até a próxima!